Meus queridos Browners, sejam mais bem-vindos a mais um podcast, nosso episódio 4 do Brownvascast. E hoje estamos aqui na ilustre presença de Evelyn Santos, uma atleta vegana. E ela tem um currículo enorme que eu vou ter que pegar aqui a cola. E nem eu sei falar todo. Olha isso, gente. Olha esse resumo maravilhoso. 9 vitórias já. Foi último título campeã do Mister América 2024. Esqueci de trazer. 9 integrantes, 9 dirigentes do NBF, da NBA. NBA não. Ela joga basquete. Agora ela é a presidente da NBA, tá, gente? Ela mudou de ramo. Já tá lá em cima, tô falando que o negócio é bom. Integrante da Plant Build. Nossa, é muita coisa. A primeira pergunta é, o que você não faz? Porque assim, cara, meu Deus do céu, é muita coisa. Mas seja muito bem-vinda, Evelyn. Obrigada. Prazer enorme ter você aqui. E primeira pergunta agora de verdade que eu posso perguntar é o seguinte. Quando que começou essa vontade sua de querer competir, de entrar nesse mundo fitness? Como é que foi isso? Eu não tive nenhum início pensando em competir. Meu início foi na pandemia. Na verdade, assim, não foi na pandemia, mas o meu início em relação à mudança de estilo de vida começou antes, logo um pouquinho antes da pandemia, quando eu trabalhava em restaurante vegano, que eu fiz gastronomia vegana, e aí comecei a trabalhar em alguns restaurantes aqui no Rio. E aí, eu trabalhava muito. Quem trabalha em restaurante é complicado. Eu trabalhava muito, minha gente, assim, mais de 12 horas por dia. Sábado, domingo, feriado. Não tinha regra, porque por mais que eu tivesse um horário estabelecido ali, né, sempre tem um extra que dá pra você fazer, dá pra você trabalhar em outro restaurante nessa sua, entre aspas, folga. E eu trabalhava naquela escala 6 por 1, então não descansava mesmo. E aí, quando eu decidi sair, que eu não aguentava mais, assim, foi muito cansativo, era muito cansativo pra mim. E eu percebi que a minha saúde já não era mais a mesma, porque quando eu era bailarina, mais jovem, né, pra quem não sabe, eu sou formada em licenciatura em dança. E aí eu fui professora de dança para deficientes físicos e jovens e adultos também, professora de consciência corporal para jovens e adultos. E aí depois eu larguei isso. Então, assim, eu tinha um estilo de vida que não era aquela maromba, mas eu gostava de fazer atividade física, de fazer alongamento. Né? Eu era ativa. E aí depois que eu comecei a trabalhar na cozinha, eu percebi que eu já não tinha mais aquela energia de uma pessoa ativa, que era uma coisa que fazia parte da minha vida. Então aí, eu larguei a cozinha e eu conversei, né, com meu esposo, falei: "Eu não consigo mais ficar trabalhando na cozinha e tal, depois eu vou ver o que eu faço na minha vida, mas agora eu preciso cuidar da minha saúde". E aí eu procurei a nutricionista, que é a Natália, e a Natália começou a me acompanhar ali. Foi muito mencionada aqui nesse podcast, inclusive, a famosa Natália Casanova. E aí a Natália começou a me acompanhar, eu fiquei caçando nutricionista também no Instagram, porque assim, não tinha muitas opções naquela época, mas existia muita falta de informação em relação ao veganismo, o vegetarianismo, eu já era vegana, então eu queria que fosse alguém que tivesse mais direcionamento com esse assunto. Tivesse outra base. É. E aí o que eu vi é que na consulta que eu comia pouco, para o que eu precisava. E aí comecei a ter mais energia, melhorar, por exemplo, eu estava com deficiência de ferro, de vitamina D, né, que a gente eu não tomava sol, ficava na cozinha. Eu não tomava sol o dia inteiro, E aí eu fui melhorando a minha saúde e tal, comecei a fazer atividade física, mas logo depois veio a pandemia. Eu acho que eu não cheguei a passar 2 meses na academia. Nem cheguei a isso. Logo Foi, quando começou, já fechou tudo. foi pandemia mesmo, assim. E na época, eu me lembro que eu fiz uma viagem para um hotel vegano lá em Campos de Jordão, E famoso. bem famoso, eu tava lá. E aí veio pandemia, mas ninguém lá sabia que tava rolando pandemia, que já tinha fechado tudo aqui. E nada disso. Não tinha chegado lá ainda. Não. E aí quando eu cheguei aqui no Rio, foi que eu soube que tava em lockdown, tudo fechado. Tinha mercado fechado. Eu falei, Seja nossa, bem-vinda. como assim? Porque lá mal pegava telefone. E
ninguém sabia, assim, não via jornal ali, não. Eu tava pra curtir o lugar. E aí eu comecei a fazer atividade física em casa. Comecei a fazer atividade física em casa, improvisando material de limpeza, fazendo live desses treinadores que os treinadores passaram a fazer Sim, live. muito. E meu corpo mudou na pandemia. Mudou muito. Mudou muito. A Natália falava, meu Deus, A própria como é que a pandemia. gente vai segurar o seu físico? O meu peso mudava e baixava muito rápido, eu comendo muito. Eu tava nas 3.000 calorias, já tinha perdido 5 quilos em um mês. Nossa senhora, menina. Nesse Que nível. metabolismo é esse? Mas ao mesmo tempo isso era muito ruim, porque eu não tinha peso. Eu não tinha nada pra fazer resistência de fato. Eu improvisava alguma coisa, mas não tinha como você jogar a intensidade. Era mais exercício metabólico e talvez isso tenha até atrapalhado um pouco na situação do peso, né? Mas enfim, ali meu físico já estava mudando. E aí, logo no finalzinho da pandemia, né, o presidente da federação, que aí eu nem estava sabendo muito disso, eu não sabia nada de fisiculturismo, nada, nada, nada que vocês imaginarem. E aí o presidente da federação chegou no meu Instagram, não sei como, naquela época, eu acho que eu tinha 700 e poucos seguidores, era só gente da família, amigos no máximo, mas eu já postava alguma coisa assim de treino, como era em casa, como eu comecei a mudar minha alimentação, o que eu fazia. Eu lembro que tem um post bem antigo meu, que eu postei como eu fazia para organizar minha dieta. As coisas, eu tinha um conjunto de vidro que eu reutilizei para guardar aveia, chia. E Sei, eu dei até a dica no Instagram, ainda tem isso no Instagram. E eu dei a dica no Instagram, então eu tava bem ali só pra mostrar pros meus amigos que ninguém era vegano no meu entorno. Ninguém, não tinha nenhum exemplo de ninguém assim, vegano. Mas seu marido era. Ele era vegano, ele se tornou vegano 4 meses depois de mim. Pela Então, sua influência? provavelmente sim, porque na época eu falei, olha, eu cheguei pra ele, eu falei, olha, eu não vou mais cozinhar carne se você quiser continuar comendo e tal, mas eu não vou mais cozinhar carne. Ele falou, olha, se eu precisar comer carne, se eu quiser comer alguma coisa, sei lá, ovo, queijo, essa xuxa é muito fácil de preparar, eu faço, você não se preocupa, até porque no trabalho, ele almoçava no trabalho, então não fazia muita diferença pra ele, né? Só que aí ele não pedia, ele simplesmente não comprava. Ele não comprava o que ele queria comer de ovo, de queijo, e não era sobre a minha influência, não. Era porque ele falou, sua comida é gostosa, eu vou continuar Você tá no comendo. mesmo caminho, tá? Não queria falar nada não, parecido. Com o que tá acontecendo aqui, cara. Só que nesse meio período, né, eu já tinha adotado a minha primeira gatinha. Então ele teve uma conexão muito forte com o animal. E aí eu me lembro que a gente foi para um restaurante japonês que tinha rodízio vegano e tinha o normal. E eu lembro que chegou o prato, assim, né, o garçom chegou com os pratos, o meu pedido, que era vegano, e o dele não era. E aí foi muito engraçado que eu acho que ali, quando ele começou a comer, sabe aquele salmão cru? Ele olhou pra mim, olhou pro bateu, né? salmão e bateu. E ali ele falou: "Eu acho que é a última vez que eu vou comer nesse rodízio". E aí logo depois ele falou: "Olha, a gente não precisa mais se preocupar em comprar mais nada de origem animal não, eu vou parar". Parou. Legal. Realmente não faz sentido. Parou. Foi assim até hoje, né. Mas, na minha volta eu não conhecia mais ninguém. Conhecia. E aí quando ele me chamou pra federação, né, pra competir: "Olha, vai ter um campeonato mês tal", que era abril na época, "eu acho que você se encaixa na biquíni". Esse presidente falou pra mim, mas eu não sabia como era a categoria. Não sabia nada, eu comecei a pesquisar na internet, aí comecei a ver as coisas assim, eu falei: "Poxa, pra mim não vai mudar muita coisa, porque eu já tô nesse estilo de vida, né". A questão é que eu não tinha aí ninguém pra me preparar. E já não estava mais com a Natália, com o acompanhamento da Natália, no caso. E aí, isso foi tão 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 foi no final da pandemia, que a gente não sabia se ainda ia usar máscara na competição. Então pra você ver que foi saindo da pandemia, já foi vindo o campeonato. E aí, quando eu decidi, eu só tinha um mês ali pra poder, de fato, fechar isso um pouquinho antes, né. Mas eu fechei mesmo o acompanhamento com o nutri e com o treinador e comecei a preparação um mês antes. Tanto que eu acho que foi dia 2 de abril que eu fechei o meu plano com o meu treinador e dia 3 era a minha estreia. Então assim, foi cravado 30 dias.
E aí agora fala foi. aqui pra todo mundo, você ganhou esse campeonato se preparando um mês pro campeonato, sem saber nada de Não fisiculturismo. só ganhei, como eu ganhei o overall, né? Aí, ó. Olha só, cara. Bota o som das palminhas no fundo de Vai novo. de novo. De novo as E palminhas. foi muito legal, porque naquele campeonato tinha uma galera vegana de São Paulo que tinha se reunido pra assistir o campeonato, né? Então tinha torcida ali que não era pra mim a torcida. Acabou sendo. Acabou sendo. Depois descobriu, tem mais uma vegana aí, Ah, ela ó. é vegana. Nossa, dá pra ver. Eu tenho umas filmagens assim, bem caseiras, escutando todo mundo gritando. É vegana. Muito bom. Aí depois eu conheci minha torcida. Depois que eu ganhei. Tu ganhou eles ali. Ali você já ganhou tua Só de ser torcida. vegana. Ganhou isso. o primeiro campeonato junto com a torcida no mesmo ano. Mas No eu meu comecei a te cabelo. seguir nessa época também. Foi, Tipo, né? eu já seguia essa galera da torcida, né? Que eram os veganos. Ela tava lá. Aí eles Ela tava, eu tava lá. ela tava torcendo. Imagina. E aí eles começaram a postar sobre você. Eu falei, olha, mais uma fortuna vegana aqui, vou seguir. Aí eu comecei a te acompanhar nessa época também. Eu acho que foi que chegou uma turma boa, assim. Eu me assustei, porque eu lembro que eu fui depois do campeonato, a gente foi comer num restaurante vegano. E aí no outro dia, quando eu acordei, tinha mais de 1.000 seguidores a mais, Caraca. né? Caraca. E um monte de mensagem, um monte de coisa. Eu falei, ai meu Deus. Não tava preparada. Não tava preparada. Eu nem imaginei que tinha tanto vegano assim reunido de uma vez. Loucura, né? acompanhando. Mas engraçado que agora, depois que a gente criou a Bromvas, que a gente viu que tem muito vegano nesse nicho fitness, né? Quando a gente foi vender os tops, o Vitor até falou isso. Ele falou que a galera reposta, né? Ele falou, nossa, mas tem muita marombeira vegana, né? Eu falei, a gente não tem noção disso, cara. Tem muita. E eu acho que de lá pra cá isso foi mudando muito, porque aí as pessoas começaram a perceber que ninguém ia morrer por falta de proteína, aquela coisa toda. Exatamente. Porque quando eu era vegana, a gente não tinha referências assim de atleta, não tinha. E você já recebeu, assim, algum tipo de preconceito por ser vegana nesse meio do fisiculturismo? Não. Nunca escutou nada? Não, geralmente eu escuto algo positivo. Ai, que bom. Porque a pessoa, ela já vê ali, né? É visual. O você físico realmente não tem como. Quem é que vai chegar em sã consciência e falar pra ela? Gente, tá faltando proteína aí. Como é que... Não tem como. Essa semana eu tava na academia, isso foi ontem. Não, foi na quinta-feira. Eu tava na academia, né? E eu tava fazendo agachamento no rack com 60 quilos, aí tem o peso da máquina também, e eu lá fazendo, né? E eu vi que o cara, o personal da academia, ele passava pra lá, passava pra cá, e ele ficava olhando assim, meio que, vamos ver, se é que eu fui aumentando aos poucos. Vamos ver até onde ela... Então, isso! O olhar dele era, vamos ver até onde ela vai. Aí quando eu terminei, ele viu uma brecha pra falar, né? Ele falou, nossa, quantas séries você fez aqui? Eu falei, 5. Aí ele, nossa, caramba, terminou o treino? Eu falei, não, comecei agora. Tô aquecendo. Ainda falta búlgaro, ainda falta stifler. Ele tem energia pra isso tudo. Eu disse, tem que ter, né? Tem. Energia das plantas, bebê. E ele nem sabe, que eu nem falei isso pra ele. Mas normalmente as pessoas, primeiro, elas não sabem. E aí elas falam comigo. Aí quando eu falo que sou vegana, já não tem mais argumento. Porque é a pessoa que foi falar com você, entendeu? E assim, aconteceu também há pouco tempo atrás. Uma menina chegou em outra academia, que não era a academia que eu treinava. Mas e aí eu era uma pessoa desconhecida ali naquele ambiente, né? Ela chegou pra mim e falou assim, você treina e faz dieta há muito tempo, né? Ela falou assim, porque eu tô em processo de emagrecer. E me contou um pouco da história dela. Eu falei, comecei na pandemia, tal, não sei o quê. E você come o quê? Tipo, qual é a sua dieta? Eu falei, não como nada de origem animal. Aí pronto, a pessoa tá... Só que aí como é que a pessoa vai questionar? Não tem como a pessoa, entendeu? A mesma coisa no backstage de um campeonato. Não tem como nenhum atleta ali olhar, principalmente, eu acho que quase todos os campeonatos eu ganhei troféu. Então não tem como ninguém dizer, entendeu? Então o que a pessoa faz é, caramba, que legal, mas você come o quê? E qual é a tua fonte de proteína? É mais curiosidade mesmo, entendeu? E a questão do veganismo, você sempre teve? Quando que começou, assim, a transição, ou foi desde criança? Não, eu sempre comi carne, de todo tipo. Na minha casa sempre teve muita carne, inclusive.
muito frutos do mar, camarão, peixe, caranguejo. Eu sou nordestina, então caranguejo é um hábito que a gente vai na praia, a gente come caranguejo, a gente come caldeirada, que é como se fosse Eu um amo caldeirada. pirão. Não, caldeirada é muito gostoso, eu não vou dizer que não Eu é. amava. Eu amava. Não como mais. Eu não sei hoje se eu gostaria, mas caldeirada é uma coisa muito gostosa, assim, que o nordestino come na praia. Que é Tradicional. uma mistura que é uma mistura de frutos do mar. Então lá em casa sempre tinha isso. Mas aí quando eu vim pro Rio, aos meus 23 anos, eu logo tinha acabado de completar 23 anos, eu não sei exatamente se em algum momento eu já tinha despertado para isso, mas eu tinha acabado de adotar a minha gatinha, então foi o primeiro contato que eu tive com um animal que eu tinha preconceito. Porque antes de vir para Recife, um cachorro me seguiu na rua. Enfim, um cachorro me seguiu na rua e aí nós adotamos. Minha mãe nunca quis adotar animal nem nada, nunca teve problema, assim, nunca teve, lá em casa nunca teve aquela coisa de não gostar de bicho, mas também a gente nunca foi criado com animal. E aí esse cachorro me seguiu, Em Recife. isso em Recife ainda, antes de eu vir pra cá. Ele me seguiu e ele começou a me seguir todos os dias. Olha aí. Ele te adotou, no caso. Ele me adotou. E aí, quando minha mãe saiu de casa, um dia eu botei ele pra dentro de casa. Vamos ver o que vai dar isso. A gente chamava de Negão. Ele morreu. Negão morreu faz um ano. Ah, cara. Aí foi. Meus pesos. Poxa. Foi bem difícil, assim, a ida dele. Mas, enfim. Aí, eu acho que ali já tinha despertado mais a minha relação com o animal. E aí, quando eu cheguei no Rio, que é engraçado, não sei se é uma percepção que vocês têm, mas quem vem de fora talvez possa até ter, igual a mim. No Nordeste, a gente não tem tanto contato com gatos. Aqui, se você for lá no Saara, você vai numa loja, tem gato no Saara. Os gatos gigantões, né? Isso não é comum lá. Aqui tem 2 gatos escondidos. No caso, aqui agora. tem 2. Aqui tem 2 gatos escondidos também. Eu tenho 2. Eles estão tímidos. Eu não sei como é lá agora, confesso pra vocês, No mas Saara? na época... no Saara tem muito gato. Se você andar pelo... Nordeste. Lá no Nordeste, eu tô falando. Ah, No tá. Nordeste, não sei como é agora lá. Mas a gente não tinha muito preconceito com gato, sabe? Uhum. Tipo, ele gosta da casa, gato não gosta do dono. Tem muito... Porque a energia do gato é muito diferente do cachorro, né? E a gente, quando não tem, O gato só quer saber de comida, não tem afeto. tinha essa história, né? Então, assim, eu não tinha nenhum problema com gato, mas eu tinha isso na cabeça porque eu escutava isso das pessoas. Até que eu morava e eu ia a pé para um cursinho que eu fazia, que eu estudava para concurso. Eu estudei direito também. Você fez direito? Não fiz direito, mas eu estudei direito administrativo, direito constitucional, direito previdenciário, raciocínio lógico, matemática, redação. Passou um tempão estudando. Quase não fui chamada pelo INSS. Se eu tivesse sido chamada, gente, eu não estava aqui contando essa história. Graças a Deus. Só. E reviravolta. Mas foi isso aí. E aí eu ia a pé pro cursinho e tinha uma gata num circo. Ela ficava no circo e ela saía do circo e ficava assim na rua. E eu via as crianças fazendo carinho nela com a cara do tipo assim. Alguém me tira daqui. Tô odiando tudo isso. Às vezes eu passava bem cedo de manhã ela tentando caçar passarinho, sabe? E aí eu achava engraçado aquele comportamento dela, mas eu nem chegava perto. Até que eu comecei a associar. Peraí, eu passo aqui durante a semana, mas dia de sábado e domingo, como é que fica? Porque o movimento mudava muito na região central ali, né? Era na região do centro do Rio. Aí eu falava, como é que ela sobrevive? Comecei a questionar isso. Eu comecei, será que ela come? Será que alguém dá comida pra ela? E aí eu comecei a passar e levar sachê. Passar e levar sachê. E aí foi. E eu não encostava nela, eu tinha medo. Eu não encostava. Eu tinha medo. E aí chegou um dia que eu comecei, eu já tava comprando saco de ração e etc. Mas o que acho que me marcou mais ali com ela foi porque eu fui num domingo e ela tava com muita fome. E aí quando eu levei comida pra ela, eu percebi que ela passava muita fome, né? Ela comia desesperada. Desesperada, é. E ela comia qualquer coisa. E ela é a minha gata hoje mais seletiva que tem com comida. Mas é sempre assim. As de rua são sempre as que viram as madames em casa. Inclusive, eu levava carne, né? Porque eu consumia carne em casa.
E ela comia tudo, com tempero, não sabia, pra vocês terem noção, não sabia nada de gato. E aí, bom, até que chegou uma pessoa, ela era preta, ela é preta, e aí chegou uma pessoa que trabalhava perto, tava dando comida pra ela. E aí ela falou: "Ah, eu vou levar essa gata na semana que vem, porque vai ser sexta-feira 13, sacrifica o gato." É, E eu não rola sabia isso. disso também. Tem isso? Isso eu não sabia. Tem, Isso eu não... gato preto. A galera faz Sacrificam maldade. gatos? Isso, a galera pega na rua e tal. É horrível. E aí a mulher falou: "Eu tô com medo que aconteça alguma coisa com ela e tal." E aí, eu voltei com aquela informação na minha cabeça, eu não consegui dormir. Eu pensei: ou alguém pode pegar ela pra sexta-feira 13, ou essa mulher vai pegar e eu nunca mais vou ver ela quando eu passar. Já tava Tinha assim. conectado com ela. Aí eu falei: "Berma, tu tem que pegar essa gata, que eu não pego nela." Porque eu não pegava, né, eu tenho medo. Tu se vira, pega. Aí a gente pegou uma caixa de papelão, não tinha nem caixa de hidrogênio, sabe assim? Primeiro dia ela fugiu, subiu na árvore, no segundo dia a gente conseguiu pegar. E enfim, aí ela está conosco até agora. Isso vai fazer quase 10 anos, né. A minha tá comigo há 10 anos também. Tu salvou a gata da sexta-feira Da 13. sexta-feira 13. Caraca. E aí foi justamente bem nesse período aí que eu peguei ela, não tinha, acho que não tinha nem 2 meses que eu tinha pego ela, eu vi um vídeo no Facebook, que falava sobre a quantidade de aves que eram sacrificadas para o Natal, pá-pá-pá-pá-pá, e eu era cristã. E aí bateu na minha cabeça, o que que tem a ver uma coisa com a outra? Tipo, comemorar o nascimento de Cristo, comendo um monte. E aí eu vi esse vídeo e depois daquele dia eu tive um chororô, gente. Um choque, assim, que eu acho que eu chorei à noite, a madrugada inteira. No outro dia eu não consegui comer mais nada. Nada, nada. Aí eu não conseguia comer carne, nem nada disso, mas eu ainda comia, sei lá, margarina, queijo, ainda Derivados. os derivados, é. E aí, nisso foi no Natal. E quando foi no Ano Novo, eu fiquei planejando o que é que eu iria comer, porque eu não sabia o que eu ia cozinhar. O que é que eu ia comer? Quando você tá em transição, você se prepara, né? Mas eu não sabia o que fazer. E aí tinha um camarão no meu congelador, eu falei: "Vou fazer esse camarão." Não tinha ainda associado, né, da carne, que era carne. Sim. É frutos Não, do mas mar. a maioria das pessoas para antes com carne e frango. Eu fui assim também. A primeira coisa é que associa a carne vermelha. É porque os frutos do mar, eles não expressam, né? Então, assim, a gente acha que eles não sentem. Eles não sofrem, né? É Isso, diferente de um isso. boi, de uma galinha, né? E foi uma distância de praticamente uma semana, né, porque o Natal pro Ano Novo é uma distância curta. E aí eu tinha esse camarão lá, e meio que foi assim: "Vou fazer uma despedida." Mas como é que você se despede de uma consciência que você criou? Não tem como, Né? Depois que você desperta. Uma coisa é você só juntar as peças ali e dizer: "Tá, acho que faz sentido eu não comer carne." Existe isso. Mas não era um negócio que, assim, não entrava mais na minha cabeça comer animal. Mas eu estava me iludindo com esse camarão. Aí fiz o camarão, não comi o camarão esse dia, eu não consegui comer, e parei tudo. Tudo que você imaginar, tudo. Que eu falei: então se o camarão começou a fazer umas coisas na minha cabeça. Foi ligando os pontos de vista, Mas eu não sabia que aquilo se chamava veganismo. Nada sobre essa informação tinha chegado pra mim. O que tinha chegado era esse vídeo que até hoje eu nem sei onde como foi que apareceu. Sabe esses impulsionados? Eu acho que tinha no Facebook na época, porque eu não tinha Instagram ainda. E aí eu acho que era um desses conteúdos que é impulsionados, e eu não sabia que tinha nome vegano, vegetariano, ovo-lacto, nada disso. Eu só parei porque não fazia sentido na minha cabeça. Uma coisa você vai conectando com a outra, e aí eu falei: "Não, mas também não tem sentido se eu comer isso, não tem sentido se eu comer aquilo", né, e eu parei. E aí comecei a pesquisar, fui Sociedade Vegetariana Brasileira, cheguei lá no Google, cheguei na sociedade, aí tinha lá, vegano, não sei o quê, papapá, eu falei: "Ai", e aí eu vi que a causa era animal, e aí também fazia sentido com que a minha mudança, aí eu falei: então tem nome, isso aqui se chama vegano." Eu não sou um ET. E foi basicamente A assim. sua família lidou bem com isso? Quando você falou assim, Sim. vou parar. Minha mãe só perguntou: "Você vai comer o quê?"
né? Ela, comer o quê? Eu falei, não, mãe, vou comer arroz, feijão. Porque no Nordeste a gente já tem uma alimentação muito à base de comida de verdade. Fruta, feijão, arroz, mandioca, cuscuz. Então são comidas que não são de origem animal e que a gente já come no dia a dia. Então o prato do nordestino é arroz, feijão, um bife e salada. Isso é só almoço pra gente. Então não era algo que pra eles talvez eles não conseguissem visualizar. Eu falei, não, mãe, vou comer arroz, feijão, vou comer soja. Minha mãe fazia soja. Ah, é? Você Minha já mãe tinha esse fazia hábito da soja. soja? Tinha, minha mãe fazia soja. Ela, de vez em quando ela fazia soja e eu gostava de soja. Assim, não era uma coisa que, nossa, a gente comia soja todos os dias, mas de vez em quando ela fazia soja. E aí eu gostava. E aí eu falei, vou comer soja. E também fui pesquisando ao longo do tempo. Aí comecei a fazer hambúrguer de grão de bico, essas coisas. Então, assim, eles nunca tiveram aquela resistência de ficar, ai, minha filha, você vai morrer doente, não sei o que. Não tem muito isso, não. Ai, Na que bom. verdade, eu acho que eles viam que eu tava me alimentando ainda melhor que eu já comia, né? Isso aconteceu comigo também. Antes, quando eu comia carne, meu prato era arroz, feijão e bife. Agora, assim, é uma variedade, né, de legumes e tudo. A gente começa a ficar muito mais entendido de nutrição, né? Sim, Então, mas assim, eu a nossa comia saúde melhora bem, muito. assim, eu comia saudável, mas tinha coisas que eu não gostava. Por exemplo, eu não gostava de abacate. Não gostava de abacate. Eu amo abacate. Agora, mas na época eu não gostava. Algumas frutas eu não gostava de banana, gente. Não gostava de A banana. única pessoa da face da terra que não gosta de banana. Não. Hoje eu amo banana, mas naquela época eu não gostava de Não gostava. banana, Não sei. Eu acho que era só porque eu tinha provado banana prata e eu só gosto da d'água. É mesmo? Eu só gosto da prata. Olha só. Muito doce? Porque é mais docinha, eu acho, mais né? docinha, né? E aqui as pessoas compram banana d'água, assim. No Nordeste você só vê prata, é difícil você achar d'água. Agora eu até acho, mas naquela época eu não achava d'água, não. Tinha outras bananas, tinha banana maçã, a banana da terra, que se come cozida. Sim. Então, a banana da terra cozida eu não comia. E eu não também tinha preparado de outras formas. Minha mãe nunca tinha feito, sei lá, a banana da terra de outra forma. Só no forno, com canela e açúcar, que eu me lembro, que eu gostava. Mas a cozida era o mais comum. Então, na minha cabeça, eu não gostava de banana da terra, só se fosse com açúcar e canela, entendeu? Então, assim, eu tinha algumas coisas que eu não curtia tanto, mas eu tinha uma alimentação legal, assim. Era comida de verdade, não era besteira, sabe? Era. Não era coisa McDonald's, congelada. Eu já não comia salsicha, embutido. Já não comia eu era isso. louca da salsicha. Eu adorava, eu amava. Eu Comia com gostava, leite mas de quando eu vi como era feito, isso muito antes de ser vegana, era muito nojento. Eu falei, não vou. Realmente, nem nugget. Eu vi como é que era feito. Mas, ai, não. Eu adorava. E ver. O negócio da ignorância é uma benção, né? Porque agora, você descobre, nunca mais, o nugget praça. Então, Só, já só era nugget assim. vegano. Então, muita gente me indicava esses Você chegou a ver? documentários, nunca cheguei a ver. Porque eu falei, gente, eu já fiz a conexão, não preciso não sofrer. precisa. Tu viu um videozinho do Facebook, já viu vegana? Mas era Imagina. exatamente isso que eu falei, gente, eu vi um vídeo que eu acho que não tinha nem um minuto direito. Já estourou o dia inteiro. Imagina se eu ver terráqueos. Não, vou passar o dia com depressão. Não tem mesmo condição, não. Teve um que é a dieta, não é a dieta dos gladiadores, é o dos irmãos gêmeos. Ah, Dieta sei. dos gêmeos. A dieta dos A gêmeos. dieta dos gêmeos. O nome faz sentido. Olha só que coisa. Eu vi esse daí e nunca mais comi salmão, na vida. Que fala o negócio lá de salmão, E- coloca. Qual salmão? Salmão. Até tem um trecho na dieta dos gladiadores que eu acho que é um cara que trabalha. Não sei se é um militar que trabalha na África, na selva, não sei. Tem um recorte. Não lembro. Eu vi há muito tempo. Tem um recorte bem curto e aí mostra, tipo, o impacto da carne também com a natureza e tal. Pronto, ali já foi a parte mais triste pra mim. Olha que o conteúdo nem era sobre aquilo. Qualquer coisa com animal, vídeo de Instagram, resgate. Não me mostre, gente, não me mostre. Não tenho condição mental pra assistir. Imagina um terráqueo da vida. Não, eu faço também com filme, por exemplo. Eu preciso saber se antes de começar a ver o filme, se tem alguma coisa que acontece com o animal no filme. Eu tô nem aí pra. Sim. Tô nem aí pra. Morreu 500 mil pessoas. Dane-se. Mas se bateu num cachorro. Cachorro não dá.
filme de terror que tem animal, o animal vai ser o primeiro a morrer. Não dá. Então, Não, quando eu estou quero. no cinema que eu vejo que tem um animal, eu falo, ele vai morrer. É. Quando ele começar a aparecer um gato aqui, eu vou É. fechar o olho. Não, e assim, pode ter 557 pessoas. Não, pode morrer todo mundo. morrer todo O bicho pode Só sobreviver. não toca no Rex. O Rex vai sobreviver. Eu não tô nem aí. Se morrer, eu ligo pro diretor e falo assim, você é um babaca. Você é um safado. Nossa, o filme que mais me traumatizou na vida foi Sempre ao Seu Lado. Nossa, esse eu não vejo Ah, você chegou a ver. sim. Esse eu, Nossa. eu chorei de soluçar. Eu choro com um trailer. Esse filme aí, ele ficou muito naquela programação da Globo, Sessão da Tarde, Sim, né? Todo mundo chora. péssimo, péssimo, nossa. É feito pra chorar mesmo. Mas a gente tá falando de veganismo, né? Mas bom, foi por aí, né? Que eu fiz a conexão e parei. Aí eu digo que eu parei de uma vez porque foi uma distância de uma semana. Foi praticamente um estalo, né? Nem foi. E assim, eu hoje não sei se eu faria diferente, mas na época eu não procurei nenhum profissional de saúde, como muita gente faz, que é a melhor forma, né? Eu não tive isso. Eu inclusive te perguntar isso. Você teve alguma dificuldade assim na sua alimentação no início, antes de achar nutricionista? Não, eu pegava Não te sentiu mais fraca, nada? Ah, não. É por causa da tua tradição, né? Lá, já tinha, da tua né? família. Eu acho que eu pecava mais nas proteínas, mas não era algo que, nossa, fez uma diferença, porque eu comia muita leguminosa. Eu comia soja, que era o que eu gostava já, então Já é uma entra ótima fonte de proteína. já entra uma fonte de proteína ali. Eu não me preocupava muito com essas questões. Ah, tô comendo proteína. Não passava isso na minha cabeça. Hoje é que eu fico pensando que nisso não passava na minha cabeça. Eu me parei, tô comendo, sei lá, hambúrguer de grão de bico, não sei o que, de lentilha, ervilha e E tá tudo bem. e tá tudo vambora. bem. Não era nada tipo, ai, deixa eu ver aqui se a minha fonte de proteína que eu tirei eu tô adicionando. Eu não pensava nisso. Mas eu acho que naturalmente eu ingeria uma quantidade ok. Sim. Entendeu? Não era assim uma quantidade pra quem vai ganhar massa muscular, mas era uma quantidade Isso. saudável, né? digamos Isso, assim. exato. Entendi. E uma alimentação também super limpa ali, né? Então não tinha muita preocupação. Eu acho que eu pequei mais foi na questão da suplementação da B12. Que a B12 é uma coisa que quando você, né, deseja fazer ali a transição, você tem que se preocupar com isso. E a B12, eu já era deficiente de B12 desde criança. Então eu já tinha um acompanhamento em relação à minha B12 e ao ferro, que eu sempre tive um problema com ferro e não tem a ver com alimentação, é genética mesmo. E aí eu não tinha me preocupado com isso ainda. Até que eu comecei a ter os primeiros sintomas, até os sintomas se agravarem e você ver que tem alguma coisa errada, demora um pouco. Sim. E aí eu tive sérios sintomas, assim. Dor de cabeça muito forte, eu não consegui fazer mais nada, assim, só dor de cabeça. Aí comecei a procurar especialista aqui, fui para Recife. Em Recife eu tinha plano de saúde, e não sei se vocês sabem, mas Recife é um dos maiores polos de saúde, mais do que São Paulo. Então as pessoas vão tratar doenças mais graves de saúde, tipo câncer, essas coisas, em Recife. Não sabia. Então tem médicos muito bons. E eu tinha plano de saúde ainda em Recife. Eu fiquei com um plano de saúde aqui e tinha um plano de saúde em Recife, porque o meu pai falou: eu pago o seu plano aqui, tá tudo certo e Pra tal. manter. E aí eu fui pra Recife só por conta dessa dor de cabeça que ninguém sabia o que era. Mas aí, nesse meio termo, eu também comecei a pesquisar mais. E aí cheguei na conclusão que era a minha B12. Mas eu não podia fazer nada porque, né, eu não era médica. Era Então, você e o Google, né? Era eu e o Google. Não, e eu comecei aí foi aí que eu comecei a estudar nutrição com material, tipo, PubMed, porque no Google, na minha cabeça, não trava, entendeu? E aí eu comecei a ver artigo e tal, e eu vi que o negócio era bem por aí, mas poderia ser outra coisa? Poderia. Então, fui para Recife, até que o médico não encontrou nada e eu sugeri para ele. Eu acho que pode ser minha B12. Então, eu vi esses artigos aqui. Desse jeito. Tu deu a dica. Isso. E ele era um neuro super famoso, de um hospital super famoso. Mentira, gente. Não, mas eu entendo. Ele não estava preparado para uma pessoa que era vegana. Eu acho que era muito novo lá isso, entendeu?
Eu realmente acho. E ele foi super sincero comigo. Ele falou, faz todo sentido. Mas eu vou fazer o seguinte, eu conheço uma amiga que é vegetariana. E ela é neuro também. Vou ligar pra ela agora. Ele ligou. Eu falei, olha, ela tá sentindo. Não, pode ser sim, é B12. Passa o exame de B12. Suplemento é B12. Acabou. Só isso. E aí, não pequei mais nesse... Até minha B12 hoje, inclusive, tem um nível que eu nunca tive na minha vida inteira, que todo médico dizia, não, é isso mesmo, né, você já tem essa tendência e tal, então é isso mesmo. Então eu ia várias vezes, eu fazia suplementação de B12 na minha infância, parava. Fazia suplementação, parava. Hoje a minha B12 é impecável. Mas você entendeu? continua com a suplementação. Faço a suplementação, isso. E a minha suplementação ela é muito acima. Porque o que a gente chegou na conclusão é que eu gasto muito B12, e isso é muito legal. Entendi. Entendeu? Caraca, que loucura, né? Provavelmente, eu acho que na minha infância eu recebia doses que não eram suficientes para Provavelmente. O B12 é associado à memória, né? Naquele que a gente falou. memória, sistema, tudo. A tua memória agora deve ser a melhor memória de todo mundo. Tudo, sistema neurológico. É, tudo, né? Agora, se você quiser passar em concurso, Vai passar. Pelo amor de Deus, não saia Poxa. desse nicho. B12 lá em cima. Poxa, não é isso, é isso. Eu falei, cara, se eu tivesse com a minha B12 alta. B12 20 bilhões mais elevado, vai tirar 100% do meu concurso. Mas é isso mesmo. E aí foi assim, né? Eu acho que foi a única coisa que eu pequei, mas eu não tive dificuldade com alimentação, com ajustar algo, sabe? Entendi. Nem isso afetou de fato a minha saúde a ponto de eu ir no médico e ele ver que eu tava deficiência. Não, nunca teve isso, não. Só a B12 mesmo. Ah, que bom. Mas era mais por causa da base da sua alimentação. Provavelmente. Uhum. E aí... Não, pode falar. Agora sim, vamos continuar na cronologia. Aí você começou a querer competir e tal, e aí a questão da Passou a alimentação primeira. começa a ser um outro nível, né? Como é que foi? Eu acho que, na verdade, passou a ser outro nível quando eu já estava tendo acompanhamento nutricional e já estava ali, meu físico estava mudando, então eu pensei, preciso ganhar massa muscular, porque eu tinha perdido muito peso, e aí perdi massa magra também. E então eu já estava nesse processo de ganhar mais massa muscular, mas eu não tinha um recurso que era a academia, porque estava na pandemia. Então, eu acho que o que mudou para mim, né, nessa transição de uma pessoa, entre aspas, normal, para atleta, foi mais a questão da escolha dos alimentos, porque eu tenho síndrome de intestino irritável, então eu tinha que me preocupar com a minha linha de cintura. Eu não tinha que não é nem a questão da proteína e etc, porque eu já comi uma quantidade boa de proteína, já pelo processo ali, né? Mas era mais a minha linha de cintura, de descobrir o que é que eu poderia comer que não ia afetar a minha linha de cintura, porque antes eu não tinha essa preocupação. Antes era só comer o que eu precisava, ganhar massa muscular, treinar bem, entendeu? E aí, aí a Natália me acompanhou no primeiro campeonato, que foi esse que eu ganhei. Depois, pro segundo campeonato, foi uma distância de 1 mês, mas aí nesse segundo campeonato, aí eu comecei a fazer minha alimentação, né? Minha dieta, até hoje. Você mesmo faz? Até hoje. Já. Quem conhece melhor o corpo dela do que ela? Justo. É isso, né? Sim. Tem. E aí, então, eu acho que foi isso, assim, mas o ajuste mesmo das escolhas dos alimentos, né? Mas não nossa, que dificuldade que é agora consumir mais proteína. Não, aí teve também alimentos que eu tive que passar a introduzir com mais constância na minha alimentação, tipo a proteína em pó, né? Que me ajuda a aumentar mais a Proteína, tofu. Que na época eu comia tofu, mas outras opções de não comer, e aqui no Rio também não é muito fácil de achar tofu. Caro, né? E muito caro. Então eu sempre comia outras opções, leguminosas. Hoje em dia eu não como, hoje em dia eu como tofu. Então foi mais, né, nesse ajuste. Mas não que houvesse antes algo muito diferente do que é hoje. Entendeu? Mas você tem dificuldade com o fato de você precisar comer muito? Tenho, isso aí eu sempre tive, mas eu já precisava comer muito antes, quando eu tava com a Natália. Entendeu? Tá, não foi uma mudança drástica. Comer muito não é de agora. E se comer muito desde que eu tava tendo acompanhamento, porque foi isso, assim. Eu, quando comecei com a Natália, o objetivo era melhorar minha saúde. Então, ela ajustou minha alimentação e já passei a comer mais. Eu passei a comer mais, provavelmente eu tava com um metabolismo bem desacelerado, porque eu tava comendo
pouco. Sim. E a minha necessidade energética já era alta. Não era porque eu era atleta, é porque já era assim mesmo. Então, eu estava comendo muitas calorias e meu peso só caía. Então, sempre foi assim. Desde que eu comecei a fazer acompanhamento nutricional, sempre foi assim. Come. Então, não é só porque hoje a minha rotina é de atleta e aí eu tenho um treino muito pesado e tenho um cardio. Não, já era assim antes já, desse come todo. Então, sempre tive dificuldade, sim, de comer. Não vou dizer que não, porque eu nunca fui uma menina de comer besteira. Nunca fui uma pessoa de, nossa, vai ter refeição livre no meu sábado. É o Já dia do fico lixo. já fico pensando naquilo. Nunca tive isso. Nem um docinho tão louco. Não, eu adoro doce, eu adoro bolo. Mas assim, eu sou uma pessoa que tô a fim de comer hoje. Eu vou comer hoje. Eu não vou esperar outro dia, Tem gente que porque espera final de semana, né? porque eu não consigo programar quando eu tô com vontade. Pode ser que no dia da minha refeição livre eu não tenha vontade de comer nada, que foi o que aconteceu. A minha refeição livre foi na quinta-feira. Eu não consegui comer, não tava com vontade de comer nada, eu queria comer minha dieta. Porque a dieta tá boa do jeito que tá. Então eu só como estrategicamente naquele dia, se meu treinador disser, não, Evelyn, seu físico tá pedindo uma refeição livre, você tem que comer alguma coisa. Isso já aconteceu várias vezes, assim. Agora é mais tranquilo, mas logo no início, que eu não tava construindo massa muscular, uma maturidade muscular melhor, era muito assim, você tem que comer uma pizza hoje. E era isso mesmo, ele falava, Evelyn, eu preciso que você coma gordura. Eu preciso que Isso você não coma é normal, carboidrato. tá? Não, hoje eu tenho consciência que não é normal. O tanto de gente que deve estar vendo isso e deve raiva, estar né? se mordendo. Então talvez, não sei se o metabolismo acelerado tenha mais a ver com isso também, né? Porque a pessoa não sei comer. Talvez. A pessoa em casa vendo, tipo, nutricionista pedindo pra ela comer pizza, gente. Ai, que ódio. Caraca. Nossa, E ela não quer. Eu lembro que teve uma preparação que eu tava na semana, assim, e o físico tava pedindo, porque tem umas fases que a gente vê como o físico responde em foto, vídeo, que ele pede mais comida, ele, né? Aí meu treinador falou assim, como é uma coisa muito calórica, eu falei, pode ser um mingau de aveia? Aí ele que eu boto uma pasta de amendoim, vai. Não, olha só. Aí ele falou assim, mingau de aveia? Aí botou assim, não, Evelyn, você precisa comer carboidrato, gordura. Aí eu faço, tá bom, eu vou comer um mingau de aveia, coloco muita banana, calda, paçoca, tipo, tentando negociar com ele. Paçoca. Aí ele falou, tá bom, agora me mostra a foto desse mingau. Aí eu fui, botei paçoca, calda de chocolate, não sei o que. Ele tá ok. Tipo assim, não era o que eu queria que você comesse. Mas tá. Ô, gente, que loucura. Então vai isso aí mesmo. Eu queria que você comesse a pizza, mas não vai rolar pizza, então toma um mingau logo. Desse jeito já aconteceu várias vezes. Caraca, cara. E como é que são as fases de preparação para um campeonato, assim, questão de comida? Tem a fase que você tem que comer menos, né? E tem essa fase que você come muito, é logo antes do campeonato? Como é que é isso? Antes do campeonato, a gente tem aquela fase que a gente entra no cut, né? Que é pra perder gordura. E isso depende, o tempo depende muito do meu físico atual pra data do campeonato. Então, não é igual a loucura que eu fiz de um mês antes. Então, é mais planejado. No primeiro ano de campeonato, eu não cheguei a ter mais oscilações de fases, porque eu fui de um campeonato pro outro, então eu não tinha tempo de fazer book, essas coisas que o atleta tem quando tem mais tempo. E aí depois a gente começou, passou o primeiro ano de campeonato, aí foi que a gente começou a trabalhar de fato, fazer períodos ali de mais caloria, de treino bem pesado e etc. Então tem essa fase do book, que a gente chama de off, que é comer, né, e ganhar o máximo de massa muscular. Off-season, né? O off-season não é igual a uma pessoa normal, porque no off-season a gente quer ganhar o máximo de massa muscular até um período X, para depois dar tempo de fazer o cutting. Então, uma pessoa normal, ela vai comer aos poucos, ela vai aumentando a caloria aos poucos. Por mais que isso aconteça também comigo, é muito mais acelerado porque a gente quer ganhar o máximo possível. Então, provavelmente a gente vai ganhar um pouco mais de gordura mais rápido, né? Eu acho que até uma pessoa comum, ela nem precisa chegar a fazer uma fase dessa. Ela pode ali mudar ali o físico dela, aumentando as calorias, mas não chegando num off-season. Até porque no meu primeiro ano de campeonato, que eu não cheguei a fazer off-season, eu mudei ainda. Durante um campeonato e outro, eu fui evoluindo.
Porque só o ajuste ali de macro, com treino e tal, o físico já mudou muito. Mas de fazer o off mesmo já foi no 2º ano. Então a gente tem aquele período de off e depois vem a fase de cutting, que é perder gordura e tal, até chegar ali na última semana que a gente chama de peak week, que é os 7 dias antes do campeonato, e que a gente vai manipulando estratégias de água, de sódio, de carboidrato, caloria e etc. Treino, cardio, para chegar no físico que a gente quer. Entendi. Tem um momento que vocês não bebem água nenhuma, né? Não rola isso? Tem alguns atletas que fazem isso. Você nunca fez? Já fiz na minha primeira competição, não foi uma restrição tão grande, meu treinador nunca gostou dessa restrição. E, de fato, para um atleta natural, é um tiro no pé. Porque se você precisa manter uma densidade muscular e você não tem hormônio, que o hormônio ele é para manter massa muscular, então se você não tem nada que mantém, né, nenhum recurso que mantém densidade muscular, carbo puxa água. Então se você faz o carb up, que é o que a gente faz para encher o músculo e você não bebe água, você pode entrar sem densidade muscular nenhuma. Arriscado. Então um atleta é muito arriscado. Um atleta que faz uma preparação como todo mundo, né, faz, pegando o modelo ali de quem usa hormônio, esquece. Não é a mesma coisa. Não é a um mesma outro coisa. mundo, né? É claro que tem as individualidades. O que funciona para você pode não funcionar para mim. Talvez ficar mais desidratada. Se eu for uma pessoa que tem uma tendência à retenção, talvez beber água pode ser um problema. Mas não ficar completamente sem, 24 horas sem beber água. E isso influencia também na tua performance ali no palco. Com certeza. Não. Mexe muito com a sua saúde riscos, isso, cara. O fisiculturismo, assim como qualquer outro esporte, ele não é saudável. Não importa a forma como a gente faça, nunca vai ser saudável, porque uma restrição calórica, o nível de exaustão física que a gente chega, principalmente ali nos últimos dias, aquilo ali já não é saudável estar aqui, trazer minha marmita, porque tem que ser aquela, entendeu? Já não é uma coisa saudável. É muito regradinho, né? É muito regrado, Mas existem coisas ali que são mais extremas ainda. Então, eu acho que o meu treinador, ele nunca pensou em coisas mais extremas e como eu já fazia ali a minha dieta, a gente sempre conversava muito, né, sobre tudo. Então ele falava, olha, eu acho que você não precisa ficar sem água. E eu via sentido naquilo, porque eu comecei a estudar sobre isso também, né? Eu já estava estudando sobre nutrição muito antes, e aí comecei a estudar sobre fisiculturismo também e aprendi muito com ele. Backstage com ele, conversando com ele, entendendo como era a resposta do meu físico, e aí passando a ver outras atletas, comecei a dar aula de pose, então comecei a enxergar isso também. Então fui aprendendo com isso. E aí sempre vi que não tinha muito sentido. Na minha última competição, a gente nem chegou a fazer manipulação de água extrema. Não fiz nada de desidratar, né? Como normalmente a gente tá mais desidratado. Eu só fiz hiperidratação, eu não desidratei. Hiperidratação. Pra você desidratar, você precisa hiperidratar. é verdade. antes. Tomar água Eu não pra cheguei cacete. a desidratar, entendeu? Eu aumentei só a quantidade de água para eliminar qualquer retençãozinho que ficasse ali na hora do carb up, mas eu não fiz em processo de desidratação, de ficar sem água, depois baixar, subir muita água, depois baixar de mais água para desidratar. Não fiz mais isso porque não funciona para mim. Entendeu? Então, assim, a gente sempre tentou fazer tudo da forma mais saudável possível. Uma outra estratégia que é muito comum em atleta natural e atleta hormonizado também usa é altas doses de vitamina C. Vitamina C, para ajudar na desidratação. Eu não sei muito bem como funciona, porque também não fui muito a fundo nisso. Mas eu acho que foi a única vez que o meu treinador me propôs isso e eu falei, não vou fazer. Não quero. Conheço o meu físico, eu não vou ficar retida. Eu não tenho tendência a isso, não acho saudável para mim, já tenho síndrome de intestino irritável, não acho saudável aumentar doses muito, muito altas de vitamina C, não vou fazer. E ele falou, não, tudo bem. E aí, eu nunca fiz também. E deu super certo. Já Deu certo. 9 vezes campeã. Esse campeonato especificamente eu ganhei, então... Então, ó, esquece. Entendeu? Mas tem muitas manipulações, assim, no fisiculturismo, inúmeras, né? E cada atleta vai se adaptar a uma. É realmente complicado levar seu corpo ao extremo. Muito. Aquela parte final do Peak Week que se chama, né? Pô, deve ser complicado. Eu já cheguei, pra você ver, mesmo dizendo que eu não fiz nada muito, eu já cheguei a tomar 13 litros de água por dia.
13. 13. É quase um garrafão daqueles de 20 litros. Caraca! Entendeu? Isso logo nas primeiras, porque nas primeiras você tá testando coisa ainda. Você não sabe o que funciona pra você. Não sabe como é que você vai reagir, né? E é isso. Mas no início é muito da base ali. A gente vai pro básico. Isso se faz numa preparação, porque você não sabe o que é que funciona pra você ainda, então vamos pro básico. Vamos fazer o básico e aí vamos ver. Aham. Como o corpo reage. Isso. Mas cheguei a tomar já 13 litros de água. Loucura, cara. E Loucura. como é que você começou a dar aula de pose? A aula de pose foi engraçada, porque assim, eu pensava já em dar aula de pose, mas eu queria aprender mais, porque não é só você, dar aula de pose não é só você ensinar uma pessoa a andar em cima do palco, a fazer pose X ou Y, é você ajustar a pose, que é igual para todas as atletas, porque tem as poses obrigatórias, mas cada uma tem um físico diferente. Então tem coisas que eu quero ver e tem coisas que eu quero esconder. Então, o atleta que ganha não é o atleta que está com o melhor físico, é o atleta que consegue mostrar melhor o físico. Os seus pontos fortes, né? Isso. Eu acho que as pessoas estão começando a entender isso agora, né? Porque a própria arbitragem é uma atleta completa, que sabe posar, que tem o físico, tem um conjunto ali, não é só o físico. Então, eu já pensava em fazer isso, mas eu estava aprendendo ainda. Então, eu não me senti pronta, até que uma menina assistiu um campeonato que eu ganhei. E aí ela falou comigo, falou, nossa, achei muito bonito o jeito que você posava e tal. Até as atletas que subiram comigo, engraçado que teve 2 campeonatos já assim. E um nos Estados Unidos também foi assim. As atletas desciam e ela falava, você posa muito bem. Tipo, elas me viam no palco competindo comigo. Então, eu sou muito focada ali na arbitragem. E aí ela falou, nossa, eu vi você posar, achei muito bonita. Aí começou a me seguir no Instagram. E aí, semanas depois, ela decidiu competir. E falou assim, mandou uma mensagem pra mim, oi, Evelyn, tudo bem? Eu falei com você naquele dia, tal campeonato, tal, não sei o quê. Então, eu sei que você não dá aula de pose. Ela chegou assim, eu sei que você não dá aula de pose, mas eu vou começar a competir e aí eu queria que você desse aula pra mim. E eu não consigo ver outra pessoa que eu confiasse mais isso. Tem que ser você. Tipo, aceita ou aceita. E aí foi através dela que eu comecei a dar aula. E aí dela foi vindo outras, E aí eu fui aprendendo também, né? No processo. Não tem jeito. A gente nunca começa no 10. A gente começa do -1, 0, 1, 2, 3 e tal. E aí foi indo, assim. E você também você teve o background também de bailarina, né? Dança. Isso era que fazia diferença. E aí, depois dessa primeira atleta, foi que eu comecei a pensar em técnicas que eu usava nas minhas aulas de dança. Porque eu não dava aula de uma dança específica, eu dava aula de consciência corporal para adultos. E também para deficientes físicos, era de autoconhecimento as aulas. E tem tudo a ver. Então tinha técnicas de jogos corporais, que envolve várias coisas que na própria pose, no palco, a gente também carrega mesmo sem saber. Entendeu? Então, no processo, a atleta, ela tem N coisas na vida dela, ela não é só atleta. Né? Ela é atleta, ela é mãe, ela é esposa, ela trabalha. Então, tudo isso a gente sempre tem uma história, nosso corpo sempre tem uma história para contar. Desde o nosso nascimento, sabe? Tem atleta que ela tá competindo hoje, mas ela já fez, sei lá, futebol, já fez vôlei. Isso vai para pose, ela nem sabe disso, mas isso vai. E cada código desse que a gente constrói no nosso corpo, eu tentei ajustar, né, nas minhas aulas essas técnicas que a gente aprende, né? Porque, querendo ou não, muita gente não sabe, mas a licenciatura em dança, ela é uma área de conhecimento também. Então, tem ciência por trás disso, né? Tem estudo, tem pesquisa. Então, tem vários métodos que a gente usa, né, no processo de ensino-aprendizagem, e eu trouxe isso para as poses. Então, para mim, hoje, a aula de pose não é somente ajudar você a posar, mas ajuda você a posar como você é, contando a tua história, que é completamente diferente de manter você ali no palco como se fosse um robô reproduzindo aquilo que eu te ensinei. Entendi. Então, e durante o processo das aulas, existem outras questões que surgem ali, que é a vida da atleta no processo de construção dela até subir no palco. Então, a gente
trabalha isso também. Tem aquela parte emocional, tem a parte que no dia não está muito bem. E às vezes ela não pousa muito bem, mas às vezes não é a dificuldade dela pousar, tem outras coisas envolvendo ali na vida dela. Então a gente trabalha isso também. Então são várias questões. Tem insegurança. Por trás, né? Tem insegurança, né? Tem atleta que diz, eu tenho muita vergonha, e aí eu vou para um lugar super público e me exponho para ver se eu mato a vergonha. Mas não é assim que funciona. Entendeu? É a mesma coisa de você que, vamos supor, você tem medo de comer e aí agora eu sou só nutricionista e vou passar um monte de comida para você. E aí você vai ter medo de parar de... Entendeu? Não é assim Não mesmo. faz sentido essas duas coisas. Então, Tem medo de tubarão, vou te levar no SeaWorld. isso! Tu vai perder o medo agora. Aí Exatamente, vem um monte de entendeu? 500 mil tubarões, ela tem um infarto. Exato! Não é assim que funciona. E hoje a gente tem um mercado muito informal, porque a pose ela não é algo que existe um curso de formação, ninguém é graduado em dar aula de pose. É uma coisa muito informal. Então, tem muitas atletas que vêm de aulas de pose em que a professora, o professor antigo, era só um atleta que sabia posar e ensinou para ela. Então, às vezes, ela traz aquilo ali como código e referência, mas tem várias outras coisas para trabalhar, que não é só a pose. Entendeu? Caraca, eu nunca tinha pensado por esse lado. Pra mim era só ensinar a fazer ali, aqui, pá, vai pra Sim. trás e acabou. Não é não, Sim, não é muita provavelmente coisa. para muita gente mas como eu já era da área de dança, assim, eu já tinha esse conhecimento, então eu nunca enxerguei dessa forma. Porque quando eu passei a viver o processo, eu comecei a entender, eu já sabia, né, que outras coisas envolvem. Nada que a gente faz com o nosso corpo é só aquilo. Entendeu? Então eu já sabia disso quando eu estava no processo de competição. E aí eu comecei a tentar entender como era isso, né, também com as poses, né? Como é que eu poderia estruturar isso, como seria ali a minha didática, a minha metodologia para aquela área, porque eu nunca tinha trabalhado com aquilo antes. Entendi. Mas foi basicamente isso aí. Caraca, Você se imagina um dia, assim, tendo como se fosse um time de atletas, assim, Sim, quer continuar nessa área de... sim, eu vou dizer que eu já tenho um time bom, sabe? Agora sim, a questão das poses das atletas em si, é que você monta um time, mas depende muito do tempo que a atleta vai competir, do que ela deseja. Às vezes ela tá ali 2, 3 meses comigo, daqui a pouco ela volta de novo. Eu tenho atleta que tá um ano inteiro, e tem atleta... Esse processo, ele é muito individual, depende muito de cada uma, mas eu pretendo depois fazer um material online. Só que eu acho que o material online, ele vai entregar o basicão do basicão. não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não é. Existem coisas assim que, até ali na prática que eu vejo, que o problema, que é aquilo que está incomodando a atleta, não está ligado com a pose. Entendeu? Tá ligado com outros processos. E isso um curso online não vai. tem que ser uma coisa mais pessoal, né? Isso, Às vezes é uma coisa mental, né? São várias questões ali que ela carrega na vida dela e que nem ela percebe. Nem ela percebe. Então, você pode fazer um resumão, como se fosse uma introdução online, aí depois Porque tem encaminha... uma galera que ainda não pode, e eu entendo que não pode consumir, né, não pode pagar uma aula de pose. São muitos custos para a mulher, então nem se fala, o custo é muito alto para competir. Mas hoje eu vejo que, assim, as coisas estão mudando, porque aí a gente está começando a perceber que não adianta ter um físico maravilhoso, gastar com o melhor biquíni, com a melhor maquiagem, com o melhor treinador, e no final a atleta não saber mostrar isso no palco. Também tem isso. Acaba sendo o principal. Eu acho que agora as pessoas estão começando a enxergar isso, mas ainda assim, claro, obviamente, assim como eu também não tive condição no meu início de pagar uma aula de pose, tem atletas que também não têm, ela quer ter pelo menos uma noção, para não subir sem saber o que vai fazer. Né? Então eu acho que o material online, ele atinge esse público. Mas obviamente que não é a mesma coisa do online ali, quando eu dou aula, um presencial. Sim. Isso tava falando antes da gente começar até da tinta, eu lembro que você falou e tal. Você acha, somando tudo, você acha que bodybuilding, no geral, é um esporte caro, assim, com uma barreira de entrada? Acho que é o mais caro que tem. É o mais caro que tem. Sem dúvida. Se tiver patrocinador é muito difícil. Muito difícil. Gente, eu vou ser sincera aqui pra vocês. Um biquíni meu custa 1.100. Ai, 1.050. eu não tinha ideia disso. Tem mais barato?
Claro que tem. Mas aí o que as atletas geralmente, quando compram mais barato, fazem? Elas compram um biquíni hoje para vender amanhã e no próximo campeonato não repetir. O que não é nenhum problema para mim. Eu mudo, mas eu não mudo toda hora. Eu tenho o mesmo biquíni em outras competições. Entendeu? Então acontece isso, mas acaba perdendo dinheiro do mesmo jeito, né? Porque ela vai vender, ela vai comprar num preço, vai vender em outro preço. Então, assim, todo mundo gasta muito dinheiro, independente. Tem produto para todo mundo, de preços variados. Mas ainda se gasta muito, porque o mais barato é caro. Entendeu? Já começa o preço lá em cima. Você não vai comprar um biquíni de R$ 500 novo. É muito difícil você encontrar. Ou a qualidade talvez não seja tão boa assim, porque a matéria-prima ela é importada. A pedra, aquela pedra, ela é importada, né? É um material diferente. Então, você pode comprometer sua performance no palco. Talvez a luz bata naquele biquíni e não brilhe. Ou reflita uma cor totalmente Nossa, tem toda É muita coisa É pra um pensar. mundo, cara, é um mundo. E aí, imagina, você tá num palco enorme com inúmeras atletas e teu biquíni tá apagado. Tu pode estar com o físico mais incrível do mundo, mas se tiver uma pessoa brilhando Todo mundo do brilha. teu lado, Menos você. menos você, vai ser muito difícil enxergar, entendeu? Então, tem essas coisas assim. Então, pra mulher, então, nem se fala, porque mulher ainda tem unha, mulher tem maquiagem, mulher tem cabelo, mulher tem depilação. É verdade. Entendeu? Então, assim, é um esporte muito caro. Aí vamos lá, tem um treinador, tem as aulas de pose, Nutricionista. tem nutricionista, e é um acompanhamento contínuo. Você não é uma coisa que você paga momentaneamente. Você precisa do treinador, você precisa do nutricionista ali durante aquele período inteiro. Aí você paga a inscrição, a filiação da sua federação, que aí é mais um custo, e não é um custo também muito baixo. Então, somando as coisas aí, sai um valor. No final, Para uma competição só, é um valor alto. Caraca. Se não for viajar, que aí é outro. ainda tem mais. Se viajar, um abraço. Aí. Bota assim, ó. Mas então hoje você está com o presidente da NBF. Conta Deixa eu disso tomar aí. um golinho de água aqui. O investimento valeu a pena. O investimento valeu a pena. Biquíni fez sucesso. Aquela pessoa que se preparou um mês para um campeonato, que pegou biquíni emprestado ainda, né? Verdade. Hoje em dia, ele é presidente da NBF. Como é que tá sendo esse desafio aí para você? Engraçado que essa história aí da NBF Rio de Janeiro, existiam várias coisas que eu criticava no esporte, porque a gente, quando é atleta, a gente só tá no nosso de um lado só, né? E aí eu criticava várias coisas, justamente porque a mulher é aquele público que tá sempre gastando dinheiro. O homem tem as categorias masculinas, um bota bermuda, outro bota sunga, bota tinta no corpo, bota aqui, acabou, subiu. foi. A mulher não tem isso. Então eu sempre criticava muitas coisas assim. Mas hoje, do outro, eu consigo enxergar os dois lados. E aí eu começo a entender por que algumas coisas que eu questionava existiam. Né? Porque não é tão fácil, não é tão simples assim. Você fazer um evento acontecer com milhões de pessoas ali. Tem um público, tem a pessoa que vai entrar e tem um segurança na porta, e tem a arbitragem. No caso do campeonato natural, tem o antidoping, que tem a sala lá. E então, assim, são várias coisas. Tem um teste, que não é barato, e é a federação que banca, né, o teste. E o teste, inclusive, ele é mais caro que qualquer inscrição, filiação junto com todo. É muito caro um teste. Imagina. Então, assim, são várias coisas para acontecer que não depende só de você. Então, eu criticava quando um campeonato atrasava demais, mas eu sei que existem coisas que estão fora do seu controle, né? Então, hoje em dia, eu sou um pouco mais tranquila. Não quero... Gente, eu tô prometendo, não quero que meu campeonato atrase, tá? Eu vou fazer, assim, tudo que eu reclamava, eu vou tentar fazer diferente. Tá aqui o depoimento público. Tá aqui. Mas, enfim, tipo, corta essa parte. A história que é muito engraçado, né? Porque na federação que eu estreiei, e não foi uma coisa... Como é que eu posso falar, né? Porque existe um lado do fisiculturismo que é muito panelinha, sabe? Não foi isso, literalmente não foi. Eu sempre construí tudo da minha carreira pensando na minha carreira. Então,
tanto eu subi na IMBA, na minha estreia, mas eu subi em outras federações ao longo do ano, porque eu subi com hormonizado. Vocês sabem disso, né? Sim. Então, boa parte das minhas competições foram com hormonizados e no final do ano eu subia no natural. Então, eu sempre fazia isso, porque sempre tem aquele para dizer, eu subi no com hormonizado, agora tá usando também. Tá? Eu sempre tinha. Mas não era, porque não tinha campeonato. Quando eu estreiei, não tinha a quantidade de campeonatos que tem hoje, inclusive. Não tinha. E aí, logo depois, quando passou a ter, eram as mesmas atletas que eu tinha subido. Então, eu não tinha parâmetro de comparação com outras. Não tinha, né? Eu precisava. Eu tinha muita vontade de aprender, de fazer várias finalizações, saber como meu corpo funcionava, enfim. Então, eu tinha muito isso. E eu, nesse período, subi em outras federações. Subi, inclusive, nesse último campeonato que eu fui para os Estados Unidos, né? Também foi em outra federação. E isso nunca foi uma barreira para a federação de me ver, um atleta que está subindo, já subiu com hormonizado, ou já subiu na Federação X. Nunca fui vista dessa maneira. Pelo contrário, eu acho que eles sempre acharam isso, a minha postura, positiva. E aí, o Marcelo me convidou no ano passado, mas eu estava ainda em preparação, tinha várias coisas acontecendo assim na minha vida que eu acho que eu nem processei muito, nem deixei escanteada ali a proposta, e eu achei que ele ia desistir. Mas aí, depois que passou tudo, ele voltou a conversar comigo, eu falei, não, tá bom, assim. Se voltou, agora eu vou ter que ir. Eu acho que é uma... Porque o que acontece? O fisiculturismo, ele é um esporte que você tem um retorno financeiro a partir do que você faz com ele, e não com eles em si. Ou seja, você vai participar de um campeonato, você não vai ter retorno financeiro no campeonato porque você se tornou campeão. Pode até ter uma premiação em dinheiro, mas aquilo não vai sustentar a Vai tua mudar a vida. tua vida. É. Isso, não vai em nenhum campeonato, nem a campeão da Olímpia, entendeu? Mas o que você faz com aquilo, sim, isso pode mudar. Eu não era nutricionista e eu não era treinadora. Então, eu só dava aula de pose, né? Então, eu comecei a pensar no seguinte, o meu propósito sempre foi aumentar a visibilidade do natural, independente onde eu subisse, porque quando eu subia com hormonizado, eu queria dizer que eu era natural, eu queria mostrar para as pessoas, era tudo a favor do natural, né? Apesar de muitas pessoas não entenderem isso. Então, eu falei, bom, chegou a minha oportunidade de fazer isso aqui no Rio de Janeiro, porque a gente não tem. Tem em São Paulo, tem em outros estados, mas no Rio de Janeiro, eu acho que pouca gente sabe que existe o natural. Não é muito valorizado, não é tão valorizado quanto o hormonizado. Porque as pessoas não sabem. Exatamente. Eu só fiquei sabendo por causa de você, Mary. É que as pessoas elas não sabem, literalmente elas não sabem. Tanto que muita gente chega pra mim e fala assim, nossa, eu não sabia que tinha. Eu vou começar a competir. A aluna que chega pra mim hoje fala, até 2 meses atrás eu não sabia que tinha, sabe? Então, assim, existe um público que tá na academia, mas que não sabe. Entendeu? Essa é a questão. E que olha lá o fisiculturismo que todo mundo conhece, que a galera pode usar o que quer e diz, não, isso aqui eu não quero seguir. Então a pessoa fica lá na dela. Entendeu? Então aí quando ela descobre que existe, aí começa a ter interesse. E não tinha aqui no Rio. Não tinha. E a gente é o berço do fitness, pelo amor de Deus. É verdade. Carioca Falava, como assim? Não, o Rio, ele tem tudo. Ele tem o turismo, ele tem a pegada do lifestyle, né? De Praia. de fazer atividade física, e não tem isso aqui ainda. E eu falava, Marcelo, mas antes do Marcelo me chamar, eu falava, Marcelo, mas aqui, ó, o lifestyle do fitness é aqui. E ele falava, não, mas eu preciso de alguém que tope, né? Representar e tal, até que ele me fez a proposta, eu falei, não, acho que chegou a hora, até porque como atleta, não tem, isso eu acho que é uma coisa que todo atleta pensa, o que eu vou fazer depois que eu parar de competir? Se ela se dedicou a vida para o fisiculturismo, tem gente que faz coisas paralelas, mas não foi uma decisão minha não fazer outra coisa, né? Eu posso ser a maluca, que todo mundo me chama, a sonhadora e tal, mas deixa eu ser. Olha onde eu cheguei, bebê. Alguém vai ser assim em alguma coisa. Então, eu já tinha isso desde a minha estreia. Eu já tinha isso na minha cabeça. Assim, foi uma paixão avassaladora, vamos assim dizer. Então, eu falei, eu vou procurar onde tiver espaço, eu vou me encaixar. E aí, quando ele falou comigo, eu falei, bom, é também uma oportunidade para mim também. Não é só... né, eu vou estar juntando propósito com algo que também eu possa, no futuro ali, prosperar. Porque eu não vou passar a minha vida inteira como atleta, não vou parar nem tão cedo, mas eu preciso ter outros recursos ali, né?
Então, eu acho que juntou tudo ali e, bom, Ah, deu bom. Tá indo, né? E tu levanta duas bandeiras, a do natural e a do veganismo. isso. Engraçado que no início, pra mim, o natural não era uma bandeira. Ele não era uma bandeira. Eu só não queria usar. Ok. E aí, quando você vê como as coisas funcionam, né? Eu não sou contra a nenhum atleta hormonizado. Eu tenho amigos, eu tenho atleta, nada contra. Mas eu sei que hoje é uma coisa muito... Passou do limite, já não tem limite. Hoje não é um atleta que é o problema, é a galera que tá na academia. Não é um atleta, entendeu? Não, é uma pandemia de pessoas, pessoa que quer tomar bomba com 17 anos Isso, só exato. pra... O nível de Só pra conversa no chegar no banheiro sobre carnaval, isso. não é um atleta, entendeu? É Exato. justo isso. Então, assim, quando você está levantando a bandeira do natural, as pessoas começam a enxergar físicos naturais que são possíveis de atingir. Exatamente. Entendeu? Porque a galera acha isso, que só vai ficar forte e toneada se usar hormônios. Isso, É muita falta de informação, assim. muita. Eu só consigo um tanquinho, homem, né? Homem pensa muito, não, preciso de um tanquinho, eu quero um tanquinho. Aí vou tomar 30 milhões de bomba e acaba com a Ou às saúde. vezes não é a falta de informação, mas a banalização. Também. Entendeu? De tipo assim, não, mas se você usar, mas tem isso aqui que vai reduzir tal dano. Sempre tem E o fato de querer ir pelo caminho mais curto também, né? querem para um caminho mais curto. Porque tem gente que começa a usar hormônio, mas quando você vai ver, tem quanto tempo de treino? 1 ano? Ele quer acelerar resultados. Isso. São coisas, existem físicos que você vê que aquela pessoa atingiria tranquilamente. Exatamente. Ou poderia ser até melhor, porque às vezes o hormônio chegou ali e atrapalhou o processo. Isso acontece muito. Tem gente que usa e você olha e nem vê que usa. Assim, você usa mesmo, entendeu? Esse é o pior dos mundos. É o pior. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Mas eu uso bom. Tu usa bom, não? Isso aí é sério mesmo? Quem te vendeu isso aí? Isso não é óleo de peixe, não? Quando alguém fala pra mim assim, Evelyn, dá pra ver que você não usa, eu faço, que bom. Que bom. O que parece que o que a pessoa tá pensando, falando uma coisa ruim, na verdade é bom. Não, pra mim. Porque se eu tomei a decisão de não usar, realmente eu não quero parecer uma pessoa que usa. Eu quero uma pessoa que chegue num alto nível natural. Não, e os Exatamente. colaterais também, né? Você não quer ter os colaterais. Sim, essa é a grande questão. Por mais que use ou não, nenhum atleta quer usar. Ela usa pelo fisiculturismo, pelo esporte. Ela não usa porque, nossa, que maravilhoso esse colateral. Não é. Nossa, queria. Caraca, semana passada vi um colateral maravilhoso, cara. E a maioria são irreversíveis. Queda de cabelo, engrossamento da voz, aumento do... A pessoa tem que estar preparada. Isso. E um atleta que começa de forma responsável, assim, tem um acompanhamento médico, sabe o que está assumindo, sabe, assim, eu digo que é o atleta ali responsável. Quando eu digo responsável, é aquele que sabe tudo. Ele está dizendo, tá, beleza, eu estou concordando com isso aqui. E estou a fim de arcar com isso. E ele tem os motivos dele, né? Agora, o que acontece hoje é a gente sem saber o que está fazendo. Aí esse é o problema. Então o natural ele vem meio que para dizer assim, olha, calma aí, olha quantos físicos naturais tem aqui, que ninguém precisou usar nada e que você pode atingir. Exatamente. Entendeu? Tem muita gente que é aquela culturazinha de academia, tipo, cara, e aí, como é que tu tá com esse... então, o que você tá usando aí? Então, um hormôniozinho aqui, pô, tá. Aí vai, toma, sem complemento nenhum. Sem saber nada. Tanto que muita gente fala assim, às vezes quando vê um físico diferenciado, fala, fulano usou, você vê que aquela pessoa é natural. Ela tem um físico incrível, ok, mas ela é natural, entendeu? Até pelas justificativas que a pessoa fala, você faz, não, mas não é pra isso que se usa hormônio. Por isso que a atleta faz dieta, inclusive, independente se ele usa ou não. Então, assim, as pessoas não... E você desmerece, às vezes, a pessoa. Tipo, a pessoa trabalhou pra caramba, natural, trabalhou pra caramba pra ter aquele físico, aí vem e fala, isso aí é bomba. Isso aí é. E tomar bomba também dá muito trabalho, gente. Vai continuar treinando pesado, vai continuar fazendo dieta. Tipo assim, na prática, o atleta natural e o atleta que usa hormônio não tem diferença. Ele vai até o limite que ele pode. Ele vai treinar mais, né? É tudo no extremo.
Os dois vai fazer. Agora, claro, um vai ter a ajuda de uma coisa, de outra, vai ter talvez uma recuperação muscular melhor, alguma coisa nesse nível. Mas assim, na prática, mentalmente, fisicamente, a gente tá preparado para fazer tudo. A rotina é a mesma, né? E as pessoas comuns querem aplicar aquilo na vida delas. Esse é o problema. Não, Pois qualquer bodybuilding, o natural e o hormonizado, tem que ter uma disciplina Tem que ser disciplinado. absurda. Tem que ser Absurdo. Porque até mesmo um atleta que usa hormônio e ele está contando com... Porque existem erros ali, né, principalmente numa finalização, que você consegue manipular com substâncias que o atleta natural não vai poder, tipo um diurético, não vai poder usar. Então existem coisas que o hormônio ele entra ali para corrigir um erro. Entendi. Natural tem. Mas no final das contas, na prática, em preparação, vai ser a mesma coisa. Vai treinar, vai fazer dieta, vai beber água, não vai beber água, entendeu? Então, assim, acho que é difícil para todo mundo. Eu já acompanhei vários atletas hormonizados, eu cheguei à conclusão que não é muito diferente. Na verdade, eu acho que o natural, ele não tem o peso de estar usando o hormônio, ele não tem o colateral. Então, por mais difícil que chega, não é tão difícil não é tão difícil como hormonizado. Eu até vejo dessa forma. Entendeu? Entendi. Porque não pesa tanto pro corpo, assim. E até mentalmente. Até mentalmente, porque se um atleta estiver tendo um colateral ali no processo, aquilo mexe com ela. É verdade. E eu já vi estudos, já vi gente... Eu esqueci o nome do cara, mas o cara lá dos Estados Unidos, ele fala que, às vezes, dependendo de pessoa para pessoa, o hormonizado também mexe muito com o mental, com né? mental, A pessoa fica mais agressiva, mais estressada, mais explosiva, mais ansiedade. mais ansiosa. Sim, Gente, hormônio. entendeu? hormônio Então, mexe assim, tudo no nosso eu acho que cérebro. talvez isso possa influenciar no resultado do palco, mas na prática ali não tem diferença e eu acho que é até mais difícil para hormonizado. Porque eu não sei se, por exemplo, se eu decidisse usar, vamos para o próximo campeonato, gente, agora eu vou começar a usar. Aí eu começo a ter queda de cabelo. É óbvio. Eu sou extremamente vaidosa com meu cabelo, é óbvio que aquilo vai mexer comigo, não vai ser a mesma coisa. Ou até o medo de ter uma coisa futura, né? Então, assim, eu acho que não é tão fácil assim, não, e nem barato. Não. Vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro. Assim. Eu acho que não tem pra onde fugir, não, é difícil. É difícil de qualquer forma. Bom, Evelyn, estamos encaminhando pro nosso final. Muito legal. Assim, eu realmente pano pra aprendi. manga. Eu aprendi muito sobre fisiculturismo, muita coisa que eu não tinha ideia. E como é nossa tradição, a gente sempre dá um presentinho da Branvas para as nossas convidadas. Mais uma. No caso, você tem várias, né? Porque a Evelyn é a nossa influenciadora da marca. Mas toma aqui mais um cropped dessa vez do time tofu que você ainda não tem. Essa eu não tenho. E eu vou falar. Eu tô indo pra academia e as pessoas descobrem que eu sou vegana por conta das camisas, né? E é a nossa intenção. Yes! Vou falar Conseguimos! mais. Tem gente que fala assim, de onde que você comprou essa camisa? Porque assim, eu não sou vegana. Mas eu gostei da camisa. Sabe, não tem uma que é o gorila aqui, teu nome Plant Plant-based. Pô, quem faz dieta, quem gosta de um estilo de vida saudável, se identifica com aquilo, né? Aí teve outro dia que uma menina chegou e falou assim, onde foi que você comprou essa camisa? Nossa, achei linda, eu tô precisando de umas camisas pra treinar, eu gostei do corte, gostei das cores. Aí eu falei, tem a Branvas e tal. Então assim, não é só a galera que é vegana não, aí tá conquistando todos os corações. Ai, que bom, que bom. E pra encerrar, eu queria que você desse as informações da NBF pra galera. Sim. A inscrição já tá aberta. Não, as inscrições, a gente tá muito no início da organização, mas a gente já tem data, que é 13 de setembro, vai acontecer num sábado, tá? Agora é a única informação que eu tenho. Normalmente, inscrições sempre abrem 2 meses antes, 1 mês antes do campeonato. Eu acho que ainda vai ser aberta um pouco antes. Mas agora não, agora tem outros campeonatos ainda vindo de outros estados, então tá aberto o campeonato para esses... Tá aberta a inscrição para esses campeonatos. O que a pessoa pode fazer se ela quiser competir é fazer só a filiação, que aí ela fica afiliada à federação e pode competir em qualquer campeonato, e não somente para o daqui. Mas para se inscrever o daqui, quando a gente começar a lançar as informações de categoria e as inscrições forem abertas, a pessoa vai saber lá na página do Instagram, que inclusive começou agora, né? Então, eu espero que... Eu já tô seguindo lá.
Eu não, mas eu A vou gente escrever. eu vou dar spoiler, a gente vai fazer algumas ações também em academias aqui no Rio. Opa, bom. Tipo, Pô, desafios de supino, de agachamento. ele gosta disso aí. Agachamento eu não gosto não, gosto de... por causa dele eu supino, né? Porque é assim que a gente vai chegar nesses atletas, né? Eles estão na academia e muitas vezes eles não sabem quem é. Às vezes a rede social ali é muito impessoal, né? Não, eu confesso que esse papo me deu bastante vontade de entrar nesse mundo. Oba! Temos Calma. Teremos Natália Kinushi nos palcos. Temos mais um. Isso é uma revelação, tá, gente? A gente vai ver esse podcast aqui alguns meses. Olha só, será? Vou vender o meu rim pra comprar o biquíni. Não, comprem camisas da Brahma que a gente quer ver, ó. A Natália no Muita palco. coisa da Brahma, gente, por favor. Mas é bom pra galera saber, né? Pra já, quem quiser já ir se as preparando, né? pessoas já Porque ir se quanto antes preparando. começar, Sim, melhor. isso. Inclusive, o campeonato, ele saiu na agenda ali, na primeira agenda, como se fosse julho. Mas eu falei, não tem como. Nenhum atleta, quando souber que existe o campeonato, ele vai ter tempo de se preparar. Então, vamos deixar um pouquinho mais pra frente e a gente decidiu fazer setembro. Perfeito, Ellie. Então, muito obrigado. Obrigada a gratidão, cara. O papo vocês foi muito também. legal. E esperamos ter você em outros episódios do Brahma E eu espero você no palco. Agora que eu vou falar. Agora sim. Que nem você que falou em algum episódio que a gente fez que vai virar vegano. Eu já era. Esquece. Virar vegano, Natália nos palcos, comprar o biquíni. Ela não falou isso pra mim nos bastidores. Ela falou oficial aqui, hein, gente? É porque o papo foi tão legal que eu falei, gente, é um mundo que eu não sabia, né? É muito legal. E a tinta também. E a tinta? Toma. Ai, Deus. Haja camisa pra vender pra comprar essa E tinta. o hormônio. Não, mentira. Não, que hormônio. Peraí, calma. Calma.